dia, pessoal. Quero agradecer a organização do evento. Dizer que, para mim, é uma satisfação estar mais uma vez, mais um ano, compartilhando as coisas que aprendo. O conhecimento, para mim, tem sentido completo, se a gente puder compartilhar. E vim falar de um projeto que tanto enche a gente de orgulho, a gente da Velo Telecom, ao mesmo tempo que é um projeto extremamente sensível a erros. Então, é um projeto que requer muita dedicação, requer muito planejamento para que tudo dê certo. E por isso que eu vim aqui para a gente dividir com vocês algumas preocupações, alguns pontos importantes que a gente deve levar em consideração quando a gente executa um projeto como esse. Quero agradecer também a minha equipe técnica, meus gestores, ao Pedro, ao Rafael, ao Cleverson, ao Emerson, ao Maurício e ao Bruno. Agradecer a disponibilidade de cada um. Quando eu falo disponibilidade, eu falo de todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Agradecer a abertura que vocês têm às mudanças de projeto, as mudanças de processo. E, principalmente, em nome de todos, agradecer ao nosso CEO, Erison, agradecer pela confiança no nosso trabalho, pela disponibilidade também, pelo reconhecimento, e dizer em nome não só da área técnica, mas em nome de todos os colaboradores da Velo, o quanto você é uma inspiração para a gente, Erison. Infelizmente não pôde estar aqui, mas quero falar isso em nome de todos. Considerações são importantes, falando de longas distâncias. Vou falar de cada ponto, tentar falar de uma forma, sem entrar muito no âmbito técnico, até porque eu tenho pouco tempo, e vou estar esse ano nos tutoriais, falando um pouco mais detalhadamente com vocês aí no dia 8. Então, as considerações principais, os pontos importantes que a gente tem que levar, é a atenuação. Primeira coisa, atenuação, nível de atenuação médio da fibra. Então, quando eu falo nível médio de atenuação, considerando cada span, não podendo haver também atenuações muito grandes, então falo da média. Então, quanto menor a atenuação, melhor a qualidade da fibra, obviamente, e o projeto vai ser mais barato e mais confiável. Então, fiz uma pequena tabela aí de níveis que a gente considera que são níveis bons e níveis ruins. Então, eu acho que um nível interessante para a gente adotar é o nível que eu adotei nesse projeto, que foi o 0,25 dB por km. Não é um nível que é difícil de conseguir. Se a gente trabalha com níveis muito agressivos, acaba sendo mais suscetível ao teu sistema ter problemas quando a fibra vai ficando velha, quando vai tendo rompimento, quando vai tendo reparos. Então, em resumo, se você tem uma qualidade maior na fibra, você vai acabar também tendo um reflexo financeiro no projeto. Então, uma fibra boa, você vai ter um menor custo de amplificadores, porque amplificadores de menor ganho vão custar mais barato. E uma fibra ruim, você vai acabar tendo que trabalhar com amplificadores mais caros. Um ponto importante também é você ter uma margem de segurança. Então, quanto maior a margem de segurança no sistema, maior vai ser a disponibilidade desse sistema, já que nem sempre a gente consegue, por exemplo, ter um reparo na fibra e essa fibra voltar exatamente do jeito que era. A tendência é que você tenha uma fibra, vão passando os anos, os meses e os anos, essa fibra vai ficando pior, porque vai tendo emendas, essas emendas geram atenuações, emendas bem feitas não geram tanta atenuação, mas nem sempre, dependendo do local, dependendo da dificuldade do acesso, a gente não consegue fazer uma emenda bem feita. E acaba tendo, mesmo que seja um reparo que a gente volte no dia seguinte, ou depois de um tempo para reparar, eu preciso que o sistema tenha uma margem exatamente para suportar um reparo que não pode ser bem feito. O segundo ponto seria os locais onde você vai fazer a abertura de canais. Então, a abertura de canais ela exige uma complexidade maior e, obviamente, um custo maior de equipamentos e placas. Então, os locais onde a gente faz a abertura dos canais são os locais onde a gente vai ter que ter um pré-amplificador, um demux para separar os canais novamente da banda C e os transponders que são uma das partes mais caras do projeto. Então, nessa ilustração aí você tem aí o que a gente chama de luz colorida e ela passa num demux, esse demux vai separar e os canais vão descer
para as placas transponders, onde vão, né, chegar nos clientes através de interfaces SR, que a gente chama de luz cinza. Então, os pontos são importantes, né, e a distância entre esses pontos são importantes porque vai definir qual é o tipo do amplificador, se precisa de amplificador, obviamente. No nosso caso, precisa, porque as distâncias são grandes, né? E aí você vai ter, nesse projeto, o cálculo de atenuação, né, o cálculo de sinal-ruído, e aí você vai conseguir definir o local adequado, estações intermediárias. Nem sempre é possível você ter um span sem amplificações intermediárias, né? E se você vai usar canais de 10 GB, né, vou falar um pouco mais na frente, mas se você vai usar canais de 10 GB, né, você trabalha com lances aí, spans acima de 90, 100 km, você vai ter que se preocupar com o fenômeno da dispersão cromática, que acaba gerando também atenuação para corrigir essa dispersão. Então, acabam havendo perdas. Basicamente, a dispersão cromática é um fenômeno que alarga, né, o pulso e faz com que o receptor, no final, ele não consiga entender se aquele pulso ali é um 0 ou é um 1. Só que, basicamente, esse tipo de fenômeno ele vai prejudicar mais as lâmpadas de 10 GB, porque a modulação dela é modulação off. Então, quando você tem, né, uma onda, como está aqui, você tem uma onda que ela acabou alargando, aí o receptor ele acaba confuso se essa parte aqui, que deveria ser um 0, se isso aqui é um 0 ou é um 1. Então, quando você passa na compensadora de dispersão, ela corrige, eu vou mostrar melhor lá na frente como funciona. E aí você, se tem uma distância muito grande, você pode, né, possivelmente precisar ter estações intermediárias, porque não é suficiente, né, nem sempre é uma boa ideia você ter uma amplificação muito grande para vencer uma distância grande, porque a amplificação também gera ruídos. E aí, dependendo do tipo de canal que tu está usando, tu pode ter uma sensibilidade maior ou menor ao ruído que é gerado pelos amplificadores. Então, num exemplo como esse, né, esse é um dos pontos onde há uma distância de aproximadamente aí 380 km, uma distância muito grande, né, em torno aí de 95 dB de atenuação. Então, só nas compensadoras de dispersão, eu teria em torno aí de 28 dB de atenuação, mais atenuação de MUX, mais atenuação de conectores, de DMUX, e eu teria uma atenuação total aí em torno de 135 dB. E aí um ganho de 115 dB seria uma coisa absurda para se fazer. Então, o que é que se faz na prática, né? Como eu falei, você tem um ganho muito grande, você acaba tendo um ruído muito grande e prejudica a relação sinal-ruído, né? Que é, digamos assim, seria a parte útil, né? A parte de informação útil das portadoras. Então, se você tem uma relação sinal-ruído muito alta, você acaba tendo um sinal que pode ser suficiente na acessibilidade do receptor, mas você não tem, né, ele não consegue entender de fato a informação útil. Então, se eu tenho, por exemplo, um sinal de menos 19, e tu tens um transponder aqui, a datasheet dele me diz, relação sinal-ruído é de 16 dB. Então, o teu piso de ruído, né, o teu ruído máximo, em um sinal de menos 19, seria menos 35 ou mais fraco. Um ruído mais forte do que isso, acabaria prejudicando a recepção e teria bit erros. Então, no modelo que a gente, né, no projeto que a gente contempla, em vez de eu ter um lance longo com um amplificador de 115, né, nem existe um amplificador, né, acho que não existe, nunca ouvi falar, de 115, então a gente tem estações intermediárias com ganhos menores. Porque ganhos menores, você acaba colocando um ruído menor. E aí você tem uma qualidade final do sinal melhor. Então, outro ponto, né, igualmente importante, é a escalabilidade desse sistema. Até quanto eu vou conseguir chegar nesse sistema e, principalmente, quanto é que vai me custar. Então, posso ter um sistema que custe um pouco menos inicialmente e ele tem uma escalabilidade, né, tem uma expansão que custe caro. Então, é um ponto onde se deve considerar usar canais de 100 GB ou canais de 10 GB. Então, existem limitações de canal, ou seja, tenho larguras de canal, posso ter MUX de 80 canais, MUX de 40 canais, alguns fabricantes têm de 44, mas basicamente 40 e 80 canais, que são os MUX, que têm larguras que suportam larguras de canais de 50 GHz ou de 100 GHz. Então, aqui são um exemplo de dois, né, tipos de canal. Eu posso ter canais aí de várias velocidades, com largura de 50 ou com largura de 100. Então, se eu tenho um MUX DMUX de 40 canais, esse MUX DMUX vai suportar passar canais, né, com largura de até 100 GHz. E MUX
de 80 canais, MUX Demux de 80 canais, que suportam aí 80 canais, né, de até 50 GHz. Atualmente, os canais já conseguiram alcançar aí larguras bem menores. Hoje, a gente pode ter canais de 200 GB utilizando largura de 37 GHz. E o Flex Grid, que você consegue ter ainda mais banda, porque é necessário que você tenha, né, um respeito, né, um intervalo entre os canais. E se você usa sistemas Flex Grid, você acaba tendo aqui, num espaço como esse, onde eu teria aí um espaço de 4 canais de 50 GHz, eu posso ter um canal de 400 GB, utilizando ali um espaço que serviria apenas para 3, porque ele acaba utilizando essa banda de guarda aí entre um canal e outro, e consegue fazer um canal maior economizando de banda. Então, esses são sistemas Flex Grid. E aí, uma outra limitação, que essa é mais complexa, né, e importante também, por isso que você deve, no momento que você está projetando um sistema, você saber quantos canais ele deve atingir no máximo, para que os amplificadores estejam definidos para suportar. Por quê? Digamos que eu esteja usando num projeto um amplificador aí de 16 dB de ganho. O amplificador, ele, além de dos fatores importantes técnicos, né, do equipamento, o ganho e a potência máxima de saída suportada por ele são fatores que são um dos mais importantes. Uma coisa é o ganho que ele vai dar nos canais que estão passando através dele, e outra coisa é a potência máxima de saída. Isso é o que pode fazer grande diferença quando você começa a adicionar novos canais. Então, por exemplo, aqui um exemplo didático, tá? Um amplificador ganho 16 dB, potência máxima de saída 16 dBm. Então, colocando aí 8 canais, cada canal aí com uma potência de 1, né? 1 positivo mais 1 dBm, eu vou ter aí uma potência de mais 10 dBm. Passando no MUX, perco 5 dBm e vou ter uma potência de saída de 5 dBm positivo. Então, ao passar nesse amplificador, colocando, né, adicionando um ganho de 16 dB, eu vou ter uma potência de 12 dBm por canal e uma potência total de 21 dBm. Só que 21 dBm excede a capacidade máxima desse amplificador. Então, eu fico diante do meu primeiro problema. Então, uma solução seria trocar para um amplificador mais potente, né, que não é uma solução interessante, principalmente se você está em produção. Você reduzir o ganho do amplificador, tem problemas também, ou você fazer ajuste de pré-ênfase. Vou falar rapidamente que a redução do ganho do amplificador nem sempre é uma boa ideia, talvez nunca é uma boa ideia, porque quando você, né, o amplificador ele tem uma curva de atuação, então não há amplificadores perfeitamente lineares, ou seja, não atua exatamente dando o mesmo ganho em todos os canais. Então, os amplificadores melhores vai ter um ganho mais linear possível, mas nem sempre é linear. E quando você altera o ganho, quando você diminui o ganho, ou aumenta o ganho, ele acaba afetando essa curva de ganho. Então, você passa a ter canais, é um efeito colateral de canais que recebem ganhos diferentes. Então, isso complica mais ainda, porque a simetria dos canais na recepção, né, do outro lado do span, é extremamente importante para você ter um sistema estável, né? Canais com potências diferentes são problemas para se administrar. Então, não é uma boa ideia, já que altera a curva de ganho do amplificador. Então, existem outras opções, que é o famoso alinhamento dos canais. Então, eu tenho aqui canais que estão entrando, né, com mais 1 dBm. Segundo o cálculo, né, quando eu coloco o ganho de 16 dB, ele acaba excedendo a potência máxima. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso atenuar a entrada dos canais. Então, os canais que entravam com 1 dBm positivo, eu posso colocar aí um atenuador, seja um atenuador fixo, ou seja uma atenuação via gerência. Né? Existem MUX que têm um recurso de VOA, que você consegue, via gerência, atenuar os canais individualmente, ou até sistemas que alinham automaticamente, que eu vou mostrar já já. Então, se eu faço uma atenuação a nível de canal, então eu vou ter agora uma equalização, uma redução no meu ganho total, então agora eu consigo ter, lá no final, 19 dBm na saída do meu amplificador. E seguindo, né, deixo claro também que são exemplos didáticos, que a gente não está considerando relação sinal-ruído, né, no exemplo que eu vou dar aqui na frente. Então, vamos considerar que não existe o problema do sinal-ruído, então o sinal é o único fator que importa. No mundo real, não é bem assim. Então, também vou considerar que a curva dos amplificadores, né, todos os canais vão receber exatamente a mesma potência para facilitar o entendimento da gente. Na prática, não é assim. Né? E que todos os canais, vou considerar também que eles vão se comportar de maneira simétrica, de maneira semelhante durante todo o span. Na prática, também não acontece. É uma pequena diferença do comportamento de cada canal, de acordo com a sua frequência, de acordo com o seu comprimento de onda.
E vou considerar aí que esses transponders têm potência de mais 1 e sensibilidade de menos 24. Então, vamos à prática aí. Eu tenho lá os canais saindo com 5 dBm, depois do MUX, né? Depois da atenuação também. Na verdade, aqui antes de eu alinhar, né, tive um problema com a atenuação, ou com a atenuação não, desculpa, com a potência de saída do amplificador, e aí eu faço um ajuste de pré-ênfase, e aí eu consigo ter a potência abaixo do que é o limite do amplificador. E aí passo no span de 160 km, que é o exemplo, fibra 0,25, vou perder aí 40 dB. Então, chego aí com o meu sinal total, tá? Menos 21 é a potência total de todos os canais, não individual. E aí, passo nesse pré-amplificador, com um ganho de 21 dB. Meu sinal, que era menos 21, vai para 0 dBm. Passo na minha compensadora de dispersão, né? Uma perda severa, 10 dB de perda. E aí, agora eu tenho menos 10, meu sinal total. Passando no meu MUX, ou do meu DMUX, eu tenho perda de mais 5, e aí eu tenho um sinal total de menos 15 dBm. Menos 15 dBm, né, fazendo a conta do logaritmo, aí eu teria menos 24 dBm por canal. E aí, como tá dentro da sensibilidade do meu transceiver, né, lembrando que eu falei, não vamos considerar a relação sinal-ruído, para simplificar o entendimento, e aí eu tenho os canais todos operacionais. Então, só que eu tenho aí um sistema que está, né, tá quase caindo, igual esse cara da escada aí. Porque qualquer tipo de atenuação, os canais vão passar do nível, né, do limite de sensibilidade e vão ficar fora. Então, esse é o problema, né, da potência máxima de saída do amplificador. Porque no momento que eu insiro novos canais, eu vou ter uma potência total de saída do amplificador. Então, coloquei um canal novo, eu tinha lá uma saída de menos 19, ou de 19 dBm, vou para 19,5. Coloco um canal mais um, agora eu vou para 20 dBm total. Então, nesse momento, meu sistema agora está, né, quase dando problema, quase caindo. No momento que eu coloco o 11º canal, eu excedi a capacidade máxima do amplificador. Então, nesse momento, os canais não conseguem mais receber a potência adequada, e eu posso ter canais lá que caíram, que receberam menos, que receberam mais potência. Então, nesse momento, eu já teria canais que estariam fora. Tá? Talvez não todos, mas pelo menos alguns canais estariam fora. Então, o que é que eu preciso fazer? Um ajuste agora maior, eu estava utilizando atenuadores de 2 dB, e agora eu vou ter que dar uma atenuação de 3 dB em cada canal. Fazendo isso, eu resolvo o problema da potência máxima do meu amplificador, só que aí eu tenho um segundo problema. A potência final, né, a potência que chegou em cada canal, ela excedeu o limite de sensibilidade, e agora os canais estão todos fora. Ou seja, o sistema foi projetado que não suportaria os 40 canais. Então, quando eu coloquei o 11º canal, o meu sistema caiu. Então, com 8 canais funcionava, com 9 funcionou, com 10 chegou no limite, e quando eu botei o 11º, meu sistema veio todo abaixo. Então, o dimensionamento que você deve fazer no projeto deve considerar sempre a quantidade máxima de canais que você quer ter. Então, nunca pensar nisso depois. Num caso como esse, há solução. Tá? Então, primeiro ponto, eu teria que entrar aí no booster com no máximo mais 4 dBm de potência, e nesse caso aí, para poder o sistema subir com esse amplificador, obviamente, sem trocar o amplificador, eu teria que instalar um amplificador Raman do outro lado. Um ponto também importante, na hora que você vai definir o seu projeto, é você decidir se você vai utilizar um sistema misto ou você vai utilizar um sistema unicamente, né, exclusivamente coerente. Isso faz diferença no sistema, porque você não precisaria dimensionar amplificador, compensadora de dispersão, se você não vai utilizar canal de 10 GB. Por quê? As portadoras, né, os canais de 10 GB, eles utilizam modulação que o que importa basicamente é a amplitude da onda. Então, está ligado, está desligado. Os sistemas que não usam modulação, né, on-off, os sistemas de 40 GB, de 100 GB em diante, eles vão utilizar uma modulação que ela sinaliza através da mudança de fase. E aí, essa mudança de fase, ela tem outros problemas ela vai ter ruído, problemas com alterações nessa fase. Só que elas conseguem taxas muito maiores. Então, se você tem um sistema que tem canais de 10 GB, você vai precisar compensar a dispersão, ou seja, a onda que está alargada, ela passa na compensadora de dispersão. Está aqui, ó, a onda prejudicada. Quando ela passa na compensadora, ela consegue corrigir e o receptor consegue entender os sinais. Só que a compensadora de dispersão, além de causar perdas, né, ela acaba por prejudicar também os canais de 100 GB, porque ela gera um efeito não linear, que altera a fase da onda, e aí o receptor ele não consegue entender bem aquela mudança de fase. Então, cada símbolo, cada palavra lá, ela é ditada pela mudança de uma fase para outra.
Então, se você tem uma fase que ela está distorcida, que ela não consegue ser interpretada, o receptor não consegue saber qual é o novo símbolo. Então, acaba por prejudicar os canais de 10 GB. E uma coisa engraçada é que a DCM, que tira a dispersão, ela acaba prejudicando o canal de 100 GB. Então, a dispersão, ela acaba, né, a remoção da dispersão acaba prejudicando o canal de 100 GB. Só que o canal de 10 GB, ele não tem problema, né, se você mexer na dispersão. E aí, um outro problema que você vai ter com isso, né, principalmente quando você está compensando a dispersão, é você ter essa convivência de canais de 10 GB e 100 GB. Primeiro ponto, que esse efeito, né, o crossfade modulation, ele não afeta o canal de 10 GB. Então, o canal de 10 GB ele praticamente não se incomoda com isso, mas incomoda o canal de 100 GB por ele ter essa sensibilidade a mudanças na fase da onda. Então, quando você tem sistemas que convivem, os dois tipos, né, de canais, é importante que você tenha uma banda de guarda, porque se você mantém uma distância entre o canal 10 GB e o canal de 100 GB, você vai ter prejudicar menos, digamos assim, o canal de 100 GB. Só que isso, obviamente, é um efeito ruim, porque eu acabo desperdiçando canais. Então, aqui, nesse exemplo aqui, você tem aí um esquema de banda de guarda, onde você tem canais de 10 GB separados, digamos assim, de canal de 100 GB. Né? Um sistema que tenha esse uso de banda de guarda, você consegue aí ter distâncias maiores, sobre, né, a penalidade de você acabar perdendo alguns canais. E aí o menor aproveitamento do espectro. E aí, para finalizar, importâncias que você deve considerar também, um recurso hoje muito útil é você poder fazer um alinhamento automático dos canais. Então, os canais, como eu falei, eles nem sempre vão entrar alinhados, e se você tem um canal que ele tem muita potência em relação ao outro, ele acaba recebendo mais potência do amplificador. E se um recebe mais potência, o outro acaba recebendo menos potência. Então, teria isso ao final do span. Né? Eu teria canais que estariam chegando praticamente mortos, enquanto outros canais estariam chegando acima do normal. Então, se você tem um sistema que alinha canais automaticamente, você vai ter lá uma placa OSA, essa placa OSA consegue entender, né, analisar a potência de cada canal, e ela consegue dar comando na gerência, e essa gerência automaticamente atua nos filtros VOA, atua nos VOAs, nos atenuadores automáticos, e ele equaliza esses canais. Então, a equalização dos canais é essencial para você ter um sistema que funcione sem cair e que você possa colocar canais novos sem derrubar o sistema ou sem derrubar canais específicos do sistema. Desculpa, esse na verdade era o penúltimo. E uma consideração importante também é a proteção dos canais se você deseja fazer isso em camada fotônica, né? Sem você precisar se preocupar com SPF, com Span Tree. Então, você pode proteger o canal através da própria camada física. Então, duas formas são proteção por canal, onde você tem aí transponder do tipo multilinha, então tem uma placa só que ela vai ter lá, uma placa que vale por duas, digamos assim, que você, primeiro ponto negativo, você acaba tendo que sacrificar uma porta cliente, e aí você utiliza duas portas coloridas para que essas portas façam o chaveamento do canal. Então, por um lado, é ruim, porque eu tenho um alto custo, porque eu deixaria de acender dois canais para acender um só. Um canal protegido em troca de dois. Só que aí eu tenho a possibilidade de eu ajustar canais por direção. Então, eu posso ter aí o canal verde e o canal roxo, e eu mudar esse canal aqui para o azul e vermelho aqui. Estava usando azul e vermelho, eu posso mudar para o verde e o roxo. Isso não afeta meu sistema. No caminho, pode mudar de canal também, fazer, digamos assim, uma tradução de canais, como se fosse uma tradução de VLAN, sem problema. Eu posso ter regeneração no caminho, isso não afeta esse tipo de proteção, né, que acaba sendo mais cara. Ou eu tenho uma proteção com chave ótica, onde eu tenho um baixo custo, porque eu posso usar um transponder de duas linhas, e nesse transponder de duas linhas eu ter proteção individual, não estou falando da individual, tem proteções de linha também, que eu coloco uma chave ótica depois do booster, né, que ele protege todos os canais. Mas há restrições de você ter distâncias parecidas e tem que ser linear, né, tem que acabar novamente no mesmo lugar. Que eu vou ter um baixo custo, só que aí eu tenho uma penalidade alta de perdas, né, que eu tenho aqui praticamente 5 dB, de perda na chave ótica de TX, que é um splitter, e a chave ótica de RX, que é um sensor, né? Parou de receber luz aqui, ele chaveia pelo outro lado. E aí você tem que ter o mesmo canal alocado em toda aquela rede OTN, que é um fator negativo também. Então, para finalizar aqui, eu acho que eu perdi aí, atrasei uns 3 minutos, falar do projeto, como é que a gente executou esse projeto, considerando todos os pontos que eu falei, projeto que a gente fez com a Ciena. Agradecer também a assistência que a gente recebeu do pessoal da Ciena, e que foi um projeto que realmente impressionou a gente pela
não pelo custo, mas uma relação custo-benefício excepcional, mas pelos recursos que essa solução tem, né? Uma das redes mais modernas do mundo, né, segundo a Ciena, uma das mais modernas do mundo, porque a gente decidiu não colocar canais de 10 GB, então os canais são 100%, né, canais coerentes. Então a gente consegue ter aí acima de 1.000 km, acima de 10 mil quilômetros sem regeneração de sinal, né? Conseguimos aproveitar o espectro, a solução foram de 100 GHz, então MUX, DMUX de 44 canais, possibilitando aí até 4.4 terabits com canais de 100 GB, ou até o dobro com canais de 200 GB, né? Suporte a canais de 400 GB, e aí respeitando distâncias menores, né? Podendo chegar aqui a 17.6 terabits, né? Sistema 100% ROADM, ou seja, a gente consegue fazer o drop de canais automaticamente, através de gerência, né? Com as WSS, né? Suporte a plano de controle, é uma solução que a gente consegue, se um canal cai, ela consegue automaticamente ajustar e criar um canal novo, tá? Como se fosse aí um RSVP, a solução consegue fazer isso, desde que tenha o suporte ao plano de controle, que a plataforma suporta, né? E tem um sistema com OSA embutido. Então, ele consegue avaliar a potência individual de cada canal e consegue dar comandos nos VOA e consegue ajustar, nesse caso não é VOA, a própria WSS ela tem nos canais, equaliza, né? E tem uma solução, né? Tem um OTDR embutido, e aí consegue mandar lá os sinais em 1600 e alguma coisa, não lembro quanto é, e consegue em tempo real, tanto ele descobrir o ponto de atenuação como o ponto de rompimento da fibra. E eu consigo fazer leitura de OTDR com o sistema funcionando. Fazer comparações de uma leitura que eu fiz semana passada com a que eu fiz agora. Então, consigo saber como era que estava a fibra no dia que foi ativo o sistema e como é que a fibra está agora 6 meses depois. Então, a rede fotônica que vai ser Ciena, parte é rede de fibra nossa, parte é um compartilhamento de lambdas que a gente tem com a tela, ou seja, a gente chama de lambda alien. Eu consigo passar uma lambda, como o OTN é um padrão, da WM é um padrão, eu consigo passar desde que respeite aquele canal em sistemas de terceiros, e eu tenho apenas transponder nas extremidades. Então temos essa rota através de algumas cidades da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, indo até Fortaleza na rede da Tele. E capacidades, né, na rede da Eletronet, capacidades na rede da BR Fibra, são um cabo da TIM, aquela, se não me engano, é rota trem parador, né? Que vai ali pelo interior da Paraíba, sobe pelo Ceará, capacidade também, que estão em operação e que a gente, na previsão aí de concluindo essa rede, chegando em Fortaleza, tem uma proteção com a Zap Telecom. Acabei não colocando aqui, eu errei o slide, mas seria aí via cabo submarino. Então essa ficou a solução, né? Estou acabando, só falta 2 slides, tá? Desculpem aí o atraso. Os pontos, né, redondos onde teriam abertura de canais, nas cidades descritas, e só faço essa observação aqui, os locais onde a gente coloca amplificação com baixa potência, ou seja, esse aqui era o trecho que eu descrevi no começo, é um trecho de 380 km, e a gente colocou pontos, né, com distâncias mais curtas, ganhos menores, para que a gente tenha uma relação sinal-ruído melhor possível. E aí a solução, como eu falei, toda com WSS, né? Não precisa a gente mandar alguém lá para subir um canal novo, só preciso colocar transponder nas pontas, então eu tenho um custo operacional melhor. E canais de 100 GB também, um custo de expansão menor, a gente acaba tendo um investimento maior, mas um custo de expansão bem menor, né? Fizemos várias contas e decidimos por essa solução. Uma forma que também encontramos para otimizar, né, para reduzir os custos, onde a gente tinha demanda de 10 GB, a gente aproveitar o mesmo canal de 100 GB e fazer um cross de uma placa MUX-PON, de uma cliente, né, um 100 GB, linha 100 GB, 10 clientes de 10 GB. E a gente consegue passar, né, como é esse caso aqui, um canal que eu gostaria de passar de Caruaru até Rio Largo, ele vai um 100 GB, na verdade, Garanhuns, Caruaru, Garanhuns, Garanhuns, Rio Largo. E aí eu consigo passar um 10 GB até aqui e eu faço uma conexão de um transponder para outro e faço o meu canal direto, né, 10 GB, ou 20 GB, 30 GB, Caruaru para Rio Largo. E esse canal protegido com chave ótica. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, eu gostaria de respeitar o tempo do próximo palestrante e receber pessoalmente vocês aí, esclarecer a pergunta que vocês quiserem. A menos que o pessoal do evento aí queira dar aí um minuto ou 2 para perguntas. Pessoal, podemos fazer talvez uma pergunta ou duas. Alguém tem perguntas?
Se tiver, por favor, microfone no meio do corredor aqui. Tem pergunta remota? Não? Então, se não temos perguntas, uma salva de palmas, por favor, para o Rinaldo. Muito obrigado, Rinaldo, pela apresentação.